Olá, povão, tudo bem? Nós tivemos aí mais um ataque em uma escola essa semana, muito sério. Uma menina morreu, duas foram feridas. E mais uma situação assim dramática e uma situação que exige de nós uma resposta. Porque isso vem acontecendo cada vez mais nos últimos anos. Este é um fato que, infelizmente, já tem feito parte do noticiário. E a gente precisa tomar atitudes em relação a isso. Mas não me parece que é isso que tenha ocorrido por parte das principais autoridades. Eu acho que esse debate precisa ser feito por toda a sociedade, porque diz respeito a toda ela, e no centro deste debate está a ciência. É por isso que eu trouxe esse tema aqui para a gente conversar hoje. Meu nome é Marcelo Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação e fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre essa questão da violência nas escolas, né? O que tem acontecido, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, né? A gente tem um Brasil polarizado entre pessoas mais vinculadas ao governo, né? Mais próximas da esquerda e de direita, mais próximas ao Bolsonaro e também ao governador Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, e os discursos que estão relacionados a esse ataque, eles acabam sendo discursos disparados de um lado a outro, atacando o outro lado. Então, a direita dizendo que isso é culpa da esquerda, etc e tal, cultura da esquerda, e a esquerda dizendo que isso é culpa da direita, da cultura da arma, etc e tal. Existe um nível de veracidade nos dois campos. É verdade que a direita nos últimos anos, principalmente, vem fazendo uma política armamentista que tem um impacto direto sobre esse tipo de ocorrência. Esse caso, por exemplo, é uma arma legalizada, que é uma arma com toda a documentação, mas que serviu de ocasião para isso. Outras coisas poderiam ser utilizadas de maneira mortífera, mas a probabilidade é muito menor. Né? A probabilidade das pessoas se defenderem é muito maior quando são outras coisas, porque tudo em tese tem potencial mortífero e às vezes o discurso está em torno disso, né? Mas qualquer coisa pode ser usada para matar. Sim, mas não dá para comparar, você tem uma arma, né? Esse é o tipo de comparação que qualquer pessoa do senso comum sabe que não é honesta, né? Então, essa disseminação das armas na mão de todo mundo é sim um motivo especialmente importante, né? Existe uma correlação com esse fenômeno. Quando você pega os Estados Unidos, por exemplo, os vários estados que têm políticas muito diferentes em relação à arma, você consegue, por exemplo, identificar esses números, né? Agora, também é verdade que, historicamente falando, a universidade, a academia tem muito mais personagens, né, de esquerda, no caso do Brasil, do que de direita. Ela é muito mais predominante, mais hegemônica. E a discussão sobre disciplina escolar, sobre combate à violência, nunca fez parte desse processo, dessa discussão. Eu vou a muitos lugares e eu discuto muito, eu estou falando muito mais em relação ao autismo, mas nesse ponto eu falo de modo geral com educadores. Eu pergunto assim, quem aqui teve uma aula na faculdade, uma aula, para aprender alguma estratégia de combate à indisciplina? Nunca encontrei ninguém que tenha. Para não dizer que não, teve uma pessoa que me falou que teve uma aula sobre isso. Uma vez, mas eu já perguntei isso para muitos milhares, acho que dezenas de milhares de pessoas formadas em grandes universidades. Então, esse debate ele é simplesmente afastado, como se simplesmente a boa vontade fosse resolver os problemas educacionais. Não é só o problema da indisciplina, toda essa discussão sobre ciência na educação é muito negligenciada, ela é vilipendiada em grande parte da universidade, da academia no Brasil. A grande parte dela se comporta a partir daquilo que a gente chama de pseudociência, né? Finge que é ciência, porque está ali na academia, parece que é ciência, mas não usa o método científico. Então, esse é um problema também da esquerda e da direita. Mas a grande questão é o seguinte, quem está no governo, meu amigo, tem que resolver problema. Então, o governo federal tem que olhar para isso e resolver problema. Ele tem que ser executivo. Né? Quando os partidos estão na oposição, um discurso é esse. Agora, assim, você pode falar qualquer coisa. Mas quando você está no governo, você também pode falar, mas você tem que resolver. Então, o Lula dizer que a cultura da arma, do Bolsonaro, tudo bem, ele pode dizer e não está errado, tem um papel mesmo. Sim, mas e daí? E aí, o que a gente vai fazer? Qual é o operacional a partir disso? O Tarcísio é a mesma coisa. Porque lamentamos muito. Porque não... Sim, mas o que vai fazer? O que vai resolver? Ele também está no Poder Executivo, no maior estado de São Paulo, no maior estado do Brasil, que é o estado de São Paulo. Então tem que resolver o problema.
E eu não tenho visto, pelo menos, a seguinte discussão. Quais são as melhores evidências científicas disponíveis para resolver esse problema? Quais são elas? Vamos investir para implementá-las. Eu simplesmente não vi isso em lugar nenhum. Você tem um discurso retórico. Vamos fazer um programa pela paz. Então, não está claro como é que é esse programa. Parece que você põe o passarinho da paz em qualquer lugar e está resolvido o problema da segurança. E não está. Né? Ainda que no começo do ano, em abril, tenha sido publicada uma política, né, do governo federal de segurança nas escolas, uma parceria do Ministério da Justiça com o da Educação, e eu vou até colocar o link aqui para vocês, né, vocês podem ler, e essa política, ela está falando de coisas que estão relacionadas a muito mais uma estrutura policial, né? É claro que isso tem a ver com o fato de que é o Ministério da Justiça que está fazendo isso, né? Então tem lá ampliação do monitoramento de ameaças relacionadas à violência, legal, abertura de inquérito da Polícia Federal para grupos neonazistas, neofascistas extremistas, legal, tudo bem, tudo bom, né? Então você tem a ideia mais ou menos, esse monitoramento de redes cibernéticas de incentivo ao ódio, muito bom. Mas isso são coisas que devem ser implementadas, mas que eles vão combater aquilo que já explodiu. Eu quero saber como é que a gente vai resolver o problema preventivamente. E aí eu não estou falando de, então vamos botar os passarinhos lá, porque parece que preventivamente é isso. Tem uma certa proximidade desse discurso. E não é isso. Existem práticas que são efetivas para reduzir problemas de comportamento na escola. Porque a violência, esse ataque, é o nível máximo de um problema que é um contínuo, é um degradê. Né? Então eu vou apresentar aqui rapidamente qual é o nome do sistema, como é que ele funciona, só para vocês entenderem mais ou menos qual recorte que eu estou fazendo. O nome do sistema é Positive Behavior Intervention and Support. Se eu fizer uma tradução direta, é intervenção e apoio comportamental positivo. Então você tem nos Estados Unidos, que é o país que apresenta o maior número desse tipo de desafio, você tem na Austrália, tem muitos outros países. Ele é um tipo de intervenção multinível. Eu não conheço nada publicado em português sobre isso. Tem um texto que eu e outros 3 pesquisadores fizemos, apresentando isso para o público brasileiro. Não foi por causa disso, já tem algumas semanas. Mas já estava acontecendo outras coisas, né? É o Felipe Lemos, que é a maior autoridade hoje em comportamento e problema nas escolas no Brasil, no meu entendimento, nas escolas e na clínica, né? O Felipe Magalhães Lemos. E aí você tem a Maria Paula Mello, que é uma pesquisadora que pesquisa isso nos Estados Unidos, em Nova York, e a Catherine Jessel, que é uma pesquisadora também lá de Nova York. E aí elas fizeram a parte dela em inglês, que a Maria Paula pesquisou em inglês, né? Aí eu fiz a tradução, complementei, fiz uma outra parte e a gente apresentou. E aí a gente fez a proposta de mudança de nome de Serviço de Apoio Comportamental Escolar. Tem um motivo para isso, tá? Porque o positivo tem a ver com o contexto histórico específico dos Estados Unidos, não faria muito sentido aqui. Então a gente colocou o serviço SASE, né? Serviço de Apoio Comportamental Escolar. A gente mandou para uma revista e a gente acha que em breve isso deve ser publicado. Mas, essa é uma iniciativa independente, pesquisadores independentes, que estão fazendo um trabalho individual de disseminação do conhecimento. É claro que ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, sei lá, esses ministérios assim, poderiam fazer de um dia para o outro a tradução de todos os guidelines, de todas essas coisas e publicar isso e implementar isso como política. Não teria dificuldade assim, institucional. Né? É uma questão de vontade política, de olhar para a evidência para poder implementar. E esse modelo funciona assim. Tem um nível, o primeiro nível, que é o nível universal, que são práticas que você faz para todos os estudantes. Aí tem um conjunto de práticas, e elas podem ser somadas a outras que têm evidência, né? Então elas se baseiam em pesquisas empíricas, com dados bastante robustos, né? Então você tem um conjunto de políticas de implementação de esporte, por exemplo. Tem uma revisão sistemática bem boa, recente, mostrando como que o investimento nisso reduz violência. Você tem políticas de habilidades, de ensino de habilidades sociais, especialmente de assertividade, né? Lembrando que o Brasil tem grandes pesquisadores nessa área, né? de habilidades sociais. Você tem um conjunto de apresentação de diversidades para os indivíduos, ferramentas para apresentação. No meu caso, por exemplo, neurodiversidades, né? O autismo, por exemplo, ele é considerado, os indivíduos autistas são considerados vítimas perfeitas do bullying, né? Por uma série de características que eu não vou colocar aqui, mas eu vou colocar um vídeo aqui que eu já fiz lá no canal Lunaba sobre autismo e bullying, né?
Então, você faz um conjunto um calendário de apresentações, né, de estratégias para apresentação dessas diversidades para o conjunto dos alunos. Enfim, um monte de estratégias que são para todos, são universais. Para aqueles que têm risco para comportamento problema, e existe uma série de características, né, modelos muito claros de avaliação para entender que o indivíduo está nessa categoria, ele vai ter acesso ao nível 2, ao nível intensivo. Nesse nível, você tem um conjunto de estratégias. As estratégias, elas já têm o seu objetivo da estratégia e ela acontece em grupo, né? Você tem, por exemplo, o check-in e check-out, que é uma bem conhecida. Tem até um pesquisador latino-americano, que acho que é chileno, que publica muito sobre isso, né? Aí usa CICO, né? Check-in, check-out. Você tem grupos de habilidades sociais, que treinam uma série de habilidades, mais uma vez, incluindo aí a de assertividade, só que aqui eu não estou falando de apresentação para todos, universal. Estou falando de grupos para treinamento, porque isso tem um nível de efetividade muito maior para esses indivíduos com risco, né? E outras habilidades sociais. Enfim, você tem uma série de estratégias que são estratégias de nível 2, para risco de comportamento problema. E tem o nível 3, que é quando o indivíduo, de fato, já tem comportamento problema, já acompanhei, já localizei isso. Então, nesse nível, né, eu tenho um olhar individualizado. Eu posso ter, por exemplo, um encaminhamento para psicologia, para um atendimento individualizado, mas para o comportamento problema eu tenho uma análise funcional, que é um procedimento muito, muito técnico, né, para poder analisar aquele comportamento e qual a relação que ele tem com o ambiente, qual é a função dele para aquele indivíduo, para aquele organismo. E aí faz as intervenções baseadas naquilo que o indivíduo precisa. Então, por exemplo, esse problema de comportamento que houve nessa escola que teve esse ataque, que tinha sido já em abril, né, teve boletim de ocorrência, teve um monte de coisa, ele não foi endereçado pela escola. A escola não atuou sobre ele, porque a escola... Eu não conheço a escola, não sei, mas pelo que eu conheço assim, da rede, a escola nunca recebeu treinamento para isso, nem na formação, nem na especialização, nem na formação continuada, nada. Um treinamento é como endereçar esse problema. Vai lá e fala com os alunos. E falar não resolve o problema. Essa ideia de que eu vou lá e falo com eles sobre o problema, isso é a coisa mais furada que tem na educação. Para resolver comportamento de problema, isso não tem o menor cabimento, né? Mas é só isso que se faz. Então, ele deveria ser endereçado provavelmente em vários alunos até o nível 3. Né? Claro que se tivesse tudo acontecendo da maneira adequada, possivelmente as coisas não tinham chegado no nível 3. Né? Muitas vezes as coisas elas são eliminadas nos primeiros níveis. Né? Então, é uma política de contenção do problema para ele não chegar nos níveis posteriores. Às vezes acontece de chegar. E aí tem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Então, o que a gente deveria estar discutindo aqui, governo Tarcísio, governo Lula bom, este é o melhor modelo, é um modelo com melhor evidência, é um modelo que faz sentido do ponto de vista da estrutura cultural e educacional brasileira? Não há a menor dúvida. Né? É diferente de eu pegar um modelo, sei lá, chinês, sei lá, de Singapura, que tem uma cultura muito diferente, uma relação muito diferente com a autoridade, com a disciplina, com os pais, com os professores, e tentar aplicar aqui. Porque, do ponto de vista cultural, é muito diferente. Né? Então, esse modelo é o que tem a melhor evidência e o que faz mais sentido para esse universo cultural. Esse modelo precisa de algum tipo de mudança estrutural, eu preciso construir prédios, equipamentos, que seja fora da realidade brasileira? Não, nem tem nada a ver. Isso é utilizando as próprias redes, os próprios profissionais da rede. Então, como que a gente implementa isso? Vamos pegar apoio dessas grandes universidades que fazem isso e vamos implementar isso aqui. Vamos dizer, USP, galera, vamos fazer um grupo aqui, estuda isso aqui, vamos fazer um negócio aqui. Vamos apoiar, vamos fazer um convênio para a gente fazer isso aqui. Ou, sei lá quem, outras instituições lá, no Ministério, né? No Ministério da Educação, tem aí todas as universidades federais aí que podem contribuir nesse sentido. Então a gente tem uma pobreza no debate que é extraordinária. Só que esse debate ele não diz respeito só ao governo e aos partidos, ele diz respeito a toda a sociedade. E diz respeito àquilo que é mais valoroso para a nossa sociedade, que são os jovens, e a educação, que é o principal serviço público. Então, a esquerda, por exemplo, quando ela negligencia esse debate de práticas baseadas em evidências na educação, no combate efetivo ao problema da indisciplina, da violência escolar, ela está dando gás para o discurso da direita do homeschooling, por exemplo. Então, é uma grande negligência. E essa negligência tem um custo muito caro que vai ser pago por isso. Isso que eu estou falando para vocês não é uma coisa despropositada, não. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá?
No edital da CAPES, que o edital que eles fazem do mestrado em educação inclusiva, né? Ele tem mais ou menos uma vez por ano, e aí ele tem lá os textos que vão ser lidos. E esses textos, até um tempo atrás, eles eram publicados, a bibliografia, por ordem de importância. E o texto número 1 era o texto que dizia, por exemplo, que práticas com evidência de ciência era coisa de direita e de conservador, que a gente não podia fazer na educação. É uma viagem tão estapafúrdia, que assim, eu não sei nem onde que começa o Lé e o Cré nessa história. Então, existe culturalmente falando, né? E a mesma coisa, o Tarcísio aqui, e tudo que o cerca. Eu não tenho visto qual tem sido o comportamento especificamente, mas eu não tenho visto nenhum tipo de comportamento que diga assim, não, é o seguinte, nós, o Estado de São Paulo, vai adotar as práticas com melhor evidência. Nós vamos estudar quais são as práticas que têm evidência aqui. O discurso ele sempre patina em torno de uma retórica ideológica. Isso tem sido um problema muito grande para o Brasil. Quem tem pagado o pato são principalmente as gerações mais jovens, os nossos jovens que estão na escola. Então a gente precisa enfrentar isso o mais rápido possível e a gente precisa enfrentar isso com ciência. Enfrentar isso só com convicções partidárias não resolve o nosso problema.